Nós vimos no vídeo anterior que um circuito feito dessa forma, através de um chaveamento, tem o problema de, após energizarmos o indutor, que pode estar funcionando como um solenoide, como um relé, essa chave, ao ser desligada, existe uma diferença de potencial muito grande e vimos que basta esse espaço ser de 1 milímetro que chega a 3.000 volts e aí produz uma faísca. Normalmente esse chaveamento não é feito mecanicamente. Esse chaveamento é feito através de um transistor. E o transistor não vai aguentar uma diferença de potencial tão grande e com isso vai queimar. Como é que nós podemos proteger esse circuito de tal forma que ele funcione, mas que não haja essa voltagem reversa, ou pelo menos que essa voltagem reversa não prejudique o circuito? Nós podemos utilizar o que chamamos de diodo. O diodo, que é um elemento do circuito desenhado dessa forma, ele só deixa passar a corrente elétrica nesse sentido, ou seja, quando esse potencial é maior do que esse. Se nós virmos o gráfico da voltagem e da corrente do diodo, nós vemos o seguinte, que quando o diodo está negativamente, ou seja, esse potencial está maior do que esse, ele não deixa passar corrente nenhuma. Aqui é V, aqui é I. Quando você chega em 0,6 volts ou até 0,8 volts, que normalmente é a tensão que o diodo funciona, o que é que acontece? Ele passa a conduzir a corrente elétrica, ou seja, quando chega em 0,6 volts, ele passa a conduzir a corrente elétrica. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós não queremos que esse potencial fique muito alto. Inicialmente, nós estamos com mais 3 volts aqui e estamos com 0 volts aqui. Se ligarmos um diodo dessa forma, onde a corrente elétrica só passa nesse sentido, esse potencial está maior do que esse e, portanto, não há corrente passando pelo diodo. Quando nós desligamos a chave, o que é que acontece? Essa voltagem vai tender a milhares de volts e nós não queremos isso para não prejudicar o transistor que está ligado aqui. Então, ao atingir 3,6 volts, esse diodo vai estar com um potencial maior aqui do que aqui. Ou seja, nesse caso, a máxima tensão que esse terminal vai poder ter é de 3,6 volts, pois a corrente elétrica agora vai fluir nesse sentido através do diodo. E com isso, o circuito fica entre o diodo e o indutor, protegendo o circuito. Então, se tivermos no circuito, ao invés de uma chave, um transistor, o transistor aguenta 3,6 volts e fica operacional. E toda a energia magnética do indutor vai ficar passando pelo diodo e com isso o circuito fica protegido da voltagem reversa ou do que nós chamamos de kickback.